Então, gente, começa a campanha abolicionista. A abolição da escravidão, como falei, foi uma das páginas mais... A abolição da escravidão foi uma das páginas mais bonitas da história do Brasil, quando o povo brasileiro, de fato, foi às ruas se manifestar contra as injustiças perpetradas contra o ser humano, contra uma pessoa igualzinha a você. Eu tive o maior prazer e alegria em ir para São Paulo fazer pesquisas sobre Luiz Gama, um grande abolicionista baiano. Vejam que Luiz Gama foi escravizado pelo próprio pai com 10 anos de idade. Ele era filho de Luísa Maim, né? Uma negra alforriada que fez várias revoltas, participou de revoltas, e seu pai era um branco português, se endividou com jogos e vendeu ele. Este é o Luiz Gama, que você está vendo aqui. Aqui a minha tese, a minha dissertação de mestrado na UNEB. Eu fui para São Paulo pesquisar a vida dele. Foi um grande abolicionista, poeta, era um grande republicano, advogado, e ele libertou mais de 500 pessoas da escravidão nesse período que estamos falando aqui, nos referindo. Esse é o livro Entre as Leis e as Letras, Escrevivências Identitárias Negras, de Luiz Gama. Luiz Gama foi um grande abolicionista. Ele foi declarado recentemente patrono da abolição da escravidão do Brasil e também herói da pátria. O papel dele como advogado foi fundamental. Aqui na Bahia também teve advogados, né, como o Carigé, o Luiz Anselmo, que iam para a justiça porque as pessoas negras escravizadas procuravam eles buscando, olha, a liberdade judicial. E conseguiu muitas ações de liberdade. Luiz Gama libertou mais de 500. Nós temos aqui saveiristas, os homens que trafegavam, que andavam pela Bahia e Todos os Santos com seus saveiros, entram na luta também, no acoitamento, na fuga de pessoas escravizadas. Olha, ferroviários, em várias partes do Brasil, os ferroviários entram também na luta. Então é um momento bonito, esse momento da campanha abolicionista. Tem fatos que influenciam aqui. A Guerra de Secessão dos Estados Unidos em 1865, a abolição acaba nos Estados Unidos, né? A Guerra do Paraguai, na qual nós participamos, o Brasil participou e levou muitas pessoas escravizadas sob a promessa de alforria. Veja como é que ficam aqueles combatentes lá do exército, inclusive. Vê vários homens negros lutando pelo Brasil, em uma guerra que eles achavam que era pelo Brasil, e quando chega aqui vai ter que chicotear essas pessoas porque são escravizadas. Então, a Guerra do Paraguai, a participação de muitas pessoas escravizadas na guerra, já que os senhores aqui não queriam mandar seus filhos, né? Aí preferiam mandar seus escravizados. A guerra não era nacional, não eram brasileiros, porque não iam lutar por sua pátria. Não. Nacionalismo nesse país não cai nessa conversa. Nacionalismo normalmente são interesses dos poderosos que usam o discurso bonito, Brasil acima de tudo e outras coisas mais, e a gente sabe que na verdade o que tem são interesses políticos e econômicos por detrás. Então, a campanha abolicionista ganha as ruas do país. E aí o que o governo faz? Uma abolição lenta, gradual, aí vai criar a lei do ventre livre. 1871. A partir daquele momento, as crianças que nascessem a partir daquela data seriam consideradas livres. Só que ela nasceu em um ventre escravo. Como é que essa criança vai sobreviver se a sua mãe é escravizada, está na senzala, está sob jugo de um senhor? Então, muitas dessas crianças nunca viram a liberdade. E ainda assim teriam que trabalhar até 21 anos de idade para poder pagar ao seu senhor pela comida, né, que teve direito ali, e a casa, que é o espaço lúgubre e frio da senzala. Depois chega a lei dos sexagenários, 1885. Veja que império do Brasil escravocrata que atendia interesse só daqueles poderosos. Há uma nova lei surge porque não quer abolir a escravidão. Vai fazer o quê? Libertar aquelas pessoas que têm mais de 60 anos de idade. Mas como? Quem é que conseguia chegar a 60 anos de idade, 65, no Brasil daquela época, sendo escravizado? Né? Era bagaço já naquele momento, não servia para mais nada, mas a lei obrigava o senhor a sustentá-lo até que morresse. Então foi uma forma de dizer aos senhores: olha, você está livre deles. Joga lá na floresta, no meio do mato, que o bicho vai comer. Alguns estavam cegos, inclusive coxos, não podiam andar. Joga no meio da floresta, vai morrer de fome. Na verdade, a lei dos sexagenários veio para desobrigar os seus senhores de ter que alimentar essas pessoas escravizadas até a morte, e não foi uma coisa boa para a população idosa escravizada. Bom, a pressão continuava, claro, tanto da Inglaterra quanto interna. A gente tem o Castro Alves com seus poemas belíssimos, né? Literatura brasileira, Vozes da África, Navio Negreiro, cada poema lindo. Vejam na internet esses poemas como são belíssimos. O Castro Alves se indignando com a escravidão. O nosso grande poeta baiano, falecido em 1871 e sepultado no cemitério do Campo Santo.
mas seus restos mortais estão na Praça Castro Alves, ali em Salvador, no centro da cidade. Então, nós temos aqui o Joaquim Nabuco, os irmãos Rebouças, nós temos aqui os Caifazes de São Paulo, com o Bento. É de fato um momento em que pessoas se unem em prol de uma grande causa, que é a abolição da escravidão. Por fim, ela ocorre no dia 13 de maio de 1888, com a chamada Lei Áurea. Veja que até nesse momento a coroa brasileira procurou, a elite imperial procurou dar um ar de solenidade. Lei Áurea, Lei de Ouro. Mar de Ouro. Como é que amanhece o negro brasileiro no dia seguinte, no dia 14 de maio de 1688? Não tem o teto da senzala, não tem onde morar, não tem comida, não tem trabalho. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas não assinou a carteira de trabalho de ninguém. Não criou um programa, um projeto para então integrar essas pessoas agora no mercado de trabalho com mão de obra livre. Nada foi feito. Começa o processo de favelização do Brasil, porque quer viver, tem que subir os morros onde se tem morros ou então invadir alguma área. Começa o processo de lutarem por suas roças. Essas pessoas antes tinham roças nos engenhos, nas fazendas, onde elas produziam gêneros de subsistência próprias. E agora querem essas roças, muitos senhores não querem dar. Foi por isso que aqui em Candeias, São Francisco do Conde, Santo Amaro, Cachoeira, Maragogipe, Salvador, nessa região toda aqui do Recôncavo, essas pessoas escravizadas depois da Lei Áurea começaram a queimar, incendiar os canaviais, porque perceberam que foram enganados ao longo de toda uma vida deles, de seus ancestrais. Roubo de gados também aconteciam para a sobrevivência e passaram a marginalizar mais ainda a população negra. Vale ressaltar aqui que o Ceará aboliu a escravidão antes do Brasil. A província do Ceará aboliu em 1884, portanto 4 anos antes. Então nós temos aqui um pós-abolição de exclusão social, um apartheid social. O racismo científico continua predominando desde hoje, mas naquela época ele surge no século XIX. E aí o que nós vamos ter, portanto, é esse momento de exclusão que a gente precisa ver agora, a questão do racismo brasileiro. Surge, né, se aprofunda esse racismo à brasileira, que é aquele racismo velado, bota um véu na frente, finge que não tem nada disso, é um racismo dissimulado, é aquele racismo que ninguém declara que é racista, mas é, e faz com que a população negra não consiga, de fato, ter acesso aos bens econômicos e culturais desse país. Então, aqui acabamos nossa aula dizendo para vocês, vamos construir um país novo. Tomemos como exemplo para reflexão esse processo abolicionista, como nós podemos mudar a realidade, fazer a história, não ver apenas o bonde da história passar, o carro da história passar e ficar passivo. Entremos na luta para construir um Brasil mais justo, sem racismo, um Brasil onde todos tenham acesso à condição de cidadão de primeira classe. Não pode existir democracia com cidadãos de primeira classe, de segunda classe. Isso não é democracia. Façamos um Brasil novo. Um forte abraço para vocês.